E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesta semana a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Esse trimestre nós temos lições maravilhosas sobre o tema A Razão da Nossa Fé. A lição de número 1 nós já estudamos, Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. A lição de número 2, O Único Deus Verdadeiro e a Criação. A lição 3, A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Nesta semana nós vamos estudar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição 5, a identidade do Espírito Santo. A lição 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. A lição 7, a necessidade do novo nascimento. A lição 8, a Igreja de Cristo. A lição 9, a necessidade de termos uma vida santa. A lição 10, as manifestações do Espírito Santo. A lição 11, a segunda vinda de Cristo. A lição 12, o mundo vindouro. E a lição 13 vai nos trazer uma lição preciosa sobre a família e a sua natureza. Essa lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Vale a pena você participar na sua congregação da Escola Bíblica Dominical. Em umas congregações, em umas igrejas, sabemos que é aos domingos, em outras é no sábado, enfim, qualquer dia que seja, participe da Escola Bíblica Dominical. Há de ser uma bênção para a sua vida. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem acesso não só às mensagens, mas também o esboço de todas as mensagens que nós postamos ali, inclusive das leituras diárias da Escola Dominical e também os subsídios da Escola Dominical. Seja bem-vindo e cresça na graça, cresça também no conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 3, versículos 16 a 18 é a leitura diária de segunda-feira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A expressão unigênito é uma tradução da palavra grega monogenes. E este último termo, unigênito, é que causa problemas. Falsos mestres têm se agarrado a essa expressão para tentar provar a sua falsa doutrina de que Jesus não é Deus. Dizem que Jesus, em sua essência, não é igual a Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Eles veem a palavra unigênito e dizem que Jesus, ele é um ser criado, porque só alguém que teve um início, quer dizer, um início em um certo momento, ele pode ser unigênito. O que essa teoria deixa de destacar é que unigênito é uma tradução da palavra grega. Temos de avaliar o significado original da palavra grega e não transferir o significado da nossa língua ao texto.
temos de avaliar esse significado, o original da palavra, e é o que eles não fazem. Então, o que monogênes significa? A primeira definição diz respeito a ser o único do seu tipo dentro de um relacionamento específico. Esse é o significado ligado ao seu uso, conforme Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 17, quando o escritor se refere a Isaque como o filho unigênito de Abraão. Mas sabemos que Abraão tinha outros filhos, mas Isaque era o unigênito. Por que que Isaque era o unigênito? Ele era o unigênito porque ele era, enfim, o filho da aliança. Na primeira definição, ele era o filho da aliança. A segunda definição diz respeito a ser o único em sua espécie ou classe e também o único ao gênero. Esse é o significado que está implícito sobre a palavra unigênito em João 3:16. Na verdade, João é o único escritor do Novo Testamento que traz esse termo unigênito quando ele se refere a Jesus Cristo. João estava mais preocupado em demonstrar que Jesus era o Filho de Deus. E essa palavra, ela destaca Jesus unicamente como Filho de Deus, compartilhando assim da mesma natureza divina que Deus. Ao contrário de crentes, crentes que são filhos e filhas de Deus através da fé. Temos como pai e filho, os termos como pai e filhos, eles são descritivos de Deus e Jesus. São termos humanos utilizados para nos ajudar a compreender a relação entre as diferentes pessoas da Trindade. Se você puder entender a relação de um pai humano com um filho humano, então você entende também, em parte, a relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. A analogia, ela pode se desmoronar. Sim, pode desmoronar se você tentar ir longe demais e ensinar como algumas seitas cristãs, tais como as Testemunhas de Jeová, ensinam que Jesus era literalmente unigênito no mesmo sentido que gerado ou criado por Deus Pai. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Os versículos dizem assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós chamamos isso a união hipostática. É uma doutrina que ensina a humanidade e a divindade de Jesus. É um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tomou para si a natureza humana, ao mesmo tempo permanecendo 100% Deus. Jesus sempre foi Deus, mas na encarnação Jesus se fez carne. Ele passou a ser, então, um ser humano. A adição da natureza humana à natureza divina resulta em Jesus, o Deus homem. Essa é a união hipostática. Jesus Cristo, uma pessoa 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, elas são inseparáveis. Jesus vai ser para sempre Deus-homem, 100% Deus e 100% homem. Duas naturezas divinas em uma pessoa.
A humanidade de Jesus e a sua divindade, elas não se misturam, mas se unem sem perderem suas identidades separadas. Jesus, às vezes, vivia com as limitações de humanidade e outras vezes com o poder da sua divindade. Ou seja, algumas vezes Jesus se limita a viver a vida humana e outras vezes Jesus então manifesta o poder de que ele era o Deus verdadeiro. Nos dois casos, as ações de Jesus foram a sua única pessoa, tanto Jesus como homem, tanto Jesus como Deus, mas uma única pessoa. Jesus tinha duas naturezas, mas uma só personalidade. A doutrina da união hipostática é uma tentativa de explicar como Jesus pode ser os dois, Deus homem e ao mesmo tempo humano, né? Os dois, Deus e homem ao mesmo tempo. É, na verdade, uma doutrina que somos incapazes de compreendermos totalmente, mas nós podemos compreender em parte. É impossível para nós entendermos totalmente como Deus trabalha. Nós somos seres humanos finitos, e daí não devemos supor que podemos compreender, então, um Deus infinito. Jesus é o Filho de Deus por ter concebido pelo Espírito Santo, mas isso não significa que ele já não existia antes de ser concebido. Jesus tem sempre existido, ele existiu, existe e vai sempre existir. Quando Jesus foi concebido, ele se tornou um ser humano em adição ao fato de ser Deus. Jesus é os dois, Deus e homem. Jesus tem sempre sido Deus, mas ele não se tornou um ser humano até ser concebido por Maria. Jesus se tornou um ser humano para poder se identificar conosco, para saber e conhecer as nossas dificuldades, conforme o que está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que Jesus se tornou humano para poder morrer na cruz e pagar a penalidade de nossos pecados. Glórias ao nome de Jesus por isso. Em resumo, a união hipostática ensina que Jesus é 100% humano e 100% divino, que não há nenhuma mistura, não há também nenhum enfraquecimento de nenhuma das naturezas, e que ele é uma só pessoa para sempre. Isaías capítulo 1, versículo 7, também o versículo 14. Mateus capítulo 1, versículos 20, também o versículo 23. É a leitura diária de quarta-feira. Nós vamos ler Mateus 1, 20 e 23. E projetando ele isto, quem? José. José projetou fugir, né? Então, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, então, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Esses versículos registram o cumprimento do que foi profetizado por Isaías. Ou seja, o que Isaías profetizou em 1:7, agora em Mateus 1, 20 e 23, viria a acontecer. É uma profecia.
A doutrina do nascimento virginal é de muita importância, é de importância crucial para nós. Primeiramente, nós vamos examinar como as Escrituras descrevem este evento abençoado em resposta à indagação de Maria. Porque Maria disse assim, como ela geraria um filho sem ter um relacionamento sexual? Aí o anjo Gabriel vai responder para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora, para José, o anjo vai dizer assim, ele vai encorajar a José a se casar com Maria. Como José estava fugindo, aparece o anjo em sonhos e encoraja José a se casar com Maria. E diz assim, no versículo Mateus 1:20, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus afirma que a virgem achou-se ter concebido do Espírito Santo. Paulo também, quando ele escreveu à igreja que estava na Galácia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele também falou do nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele disse, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então, por essas passagens, certamente fica claro que o nascimento de Jesus foi resultado da atuação do Espírito Santo dentro do corpo de Maria. Foi o imaterial. Qual era o imaterial? O Espírito. E o material, qual era o material? O útero de Maria. Quer dizer, foram ambos envolvidos. Maria, é claro, não poderia ter sido engravidada sozinha, né? Somente Deus pode fazer este milagre, o milagre da encarnação. Negar uma conexão física entre Maria e Jesus seria sugerir que Jesus não foi verdadeiramente humano. As Escrituras ensinam que Jesus foi totalmente humano com um corpo físico. Isso como o nosso, como o meu e como o seu, um corpo humano normal. Agora, isto ele recebeu de quem? De Maria. Ao mesmo tempo, Jesus era totalmente Deus, com uma natureza eterna e sem pecado. Se você ver João 1,14, 1 Timóteo 3,16, Hebreus 2,14 e 17, você vai, esses versículos confirmam e comprovam isso que estamos dizendo. Hebreus capítulo 10, o versículo 12, é a leitura de quinta-feira. A morte de Jesus foi expiatória, ou seja, foi substitutiva, né? Foi expiatória e substitutiva. 10:12 de Hebreus diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então aqui nós temos a expiação substitutiva. Se refere ao fato de que Cristo morreu em favor de todos os pecadores. As Escrituras ensinam que todos os homens são pecadores, conforme Romanos 3, 9 a 18, também Romanos 3, 23. O preço por nosso pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo nos ensina várias coisas. Sem Cristo, todos nós vamos morrer e ser condenados ao inferno eternamente, como pagamento por nossos pecados. Então, se você está sem Cristo, receba Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e você possa viver
a vida eterna com Deus. Nas Escrituras, a morte ela se refere à separação. Logicamente, todos morreremos, mas alguns viverão no céu com o Senhor, enquanto outros, por não terem Cristo na vida, viverão a eternidade sem Cristo, ou seja, viverão a eternidade no inferno, porque não receberam a Cristo como Senhor de sua vida. A morte de que se fala aqui se refere à vida no inferno. Entretanto, a segunda coisa que este versículo nos ensina é que a vida eterna, ela está disponível através de Jesus Cristo. Esta é a sua expiação substitutiva. Jesus morreu por nós. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. A expiação substitutiva, ela foi também profetizada há 700 anos antes do nascimento de Cristo, aproximadamente. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, este versículo, ele fala a respeito da vinda de Cristo, a fim de morrer na cruz por nossos pecados. A crucificação aconteceu exatamente como foi profetizada pelo profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, nesse texto, e também todo o contexto, se você ler, você vai entender melhor. Ao ler esse texto, nós observamos algumas coisas. Por exemplo, nós vamos ver aqui a expiação substitutiva. Preste atenção. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias! Observe a substituição. Vemos Cristo pagando o preço por nós. Jesus pagou o preço por nossos pecados. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Não conseguimos pagar o preço do pecado por nós mesmos. É impossível. Entretanto, Cristo tornou a iniciativa de vir à terra na forma do Filho de Deus para pagar o preço por nossos pecados. Por causa do que ele fez por nós, agora podemos ter a oportunidade não apenas de termos os nossos pecados perdoados, mas vamos também viver a eternidade com ele. E isso é maravilhoso. Isto é glorioso para nós. Para isso, nós devemos colocar a nossa fé no que Cristo fez na cruz. Não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos de um substituto que tome o nosso lugar. E a morte de Jesus Cristo é a expiação por nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados. Aleluias. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. E ele disse assim: ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício, ele é a expiação, ele foi quem substituiu, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glórias ao nome do Senhor.
Romanos capítulo 8, versículo 34. Jesus ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós. Ele intercede por nós. Quem é que condena? Quem que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Foi Cristo que morreu por nossos pecados. Não foi nenhum santo de devoção. Não foi Maria que morreu por nós. Não foi João que morreu pelos nossos pecados. Não foi Pedro que morreu pelos nossos pecados e nem foi Paulo que morreu por nós. Não foi a Aparecida que morreu por nossos pecados. Não foi nem José, nem Benedito, nem Antônio. Não foi Fátima que morreu por nossos pecados. Foi Jesus que morreu por nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é quem intercede por nós. Ele é o único mediador. Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Em nenhum outro há salvação, disse o apóstolo Pedro em Atos 4:12. Então ele intercede por aqueles que creem nele. Então esta é uma parte clássica e muitas vezes negligenciada da teologia cristã. A oração intercessória foi uma parte do ministério terreno de Cristo. Escrituras ensinam que agora ele intercede do trono do céu por nós em sua vida. Ou seja, a vida de Cristo foi exaltada e ele agora intercede por nós diante do trono de Deus. Aleluias! É por isso que devemos orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, e o Senhor nos dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que significa e que valor isso tem em nossa vida diária? O ministério intercessor de Cristo é mais explicitamente definido em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Com base na sua obra definitiva na cruz, em sua própria ressurreição eterna, Cristo vive perpetuamente para interceder por nós. É Ele que intercede por nós. Isto é frequentemente chamado de ministério sacerdotal de Cristo. Os pontos importantes, os pontos relevantes sobre o tema são talvez mais fortes em Hebreus, embora outras passagens também falam disso. E vem à nossa mente como João 17. Nós vemos ali Jesus intercedendo por nós. O ministério sacerdotal de Cristo, ele cumprindo o seu ministério de sacerdote antes de morrer na cruz, porque após a sua morte agora ele continua. É possível pensar no ministério sacerdotal de Jesus em termos mais amplos, né? Poderíamos começar aqui com as imagens fornecidas pelos precursores do Antigo Testamento. Por exemplo, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era responsável, no dia da expiação, ele trazia o sangue de novilhos e de bodes e espargia sobre a arca da aliança. Como somos sacerdote, Cristo agora traz o seu próprio sangue à presença do tabernáculo celestial. Mas as trajetórias das Escrituras são complexas e estão também entrelaçadas. Jesus não é apenas sumo sacerdote, Jesus é o Cordeiro Pascal.
Jesus é o rei davídico. Jesus é o verdadeiro templo, o verdadeiro Israel e muito mais. Isso significa que Jesus não pode ser sumo sacerdote exatamente da mesma maneira que o sumo sacerdote do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as trajetórias elas se desenrolam, embora elas estejam interligadas. No Novo Testamento, muitas dessas trajetórias frequentemente se entrelaçam de tal forma que todas elas apontam para Jesus. Assim, por exemplo, Jesus ele é o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro sacrifício. Essas imagens podem ser configuradas de várias maneiras. Em Hebreus, ele leva o seu sangue para o templo celestial para representá-lo a Deus. Assim, ele é o sumo sacerdote, mas aqui ele não é o templo. Jesus, ele é sumo sacerdote e sacrifício. Ele é sumo sacerdote e templo. Ele é sumo sacerdote e rei. No entanto, quando nos concentramos na intercessão de Jesus, nosso sumo sacerdote, os temas tornam-se mais focados agora, muito mais focados. Mesmo assim, devemos distinguir, devemos diferenciar as orações de Jesus por seu povo, feita antes da crucificação, oferecida à luz da sua expiação que foi iminente. E aquilo que Hebreus 7:25 se refere, ressaltando claramente a intercessão de Jesus por todo o seu povo após a cruz. Agora, no contexto de Hebreus 7:25, nós vemos ilustrado a intercessão de Cristo ocorrendo após a cruz. O sacrifício de Cristo é definido. Ele não tem de ser repetido, diferente dos sacrifícios anuais que aconteciam no Antigo Testamento. Além disso, ao contrário dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele vive para sempre e a morte não pode removê-lo do cargo. No contexto mais amplo, o seu sacerdote é superior, porque ele vem da linhagem de Melquisedeque. E a Bíblia diz o que sobre Melquisedeque? Que ele não teve começo e nem fim. Não vem de Arão, porque nós vemos na Bíblia Sagrada o início de Arão e o fim de Arão. Melquisedeque não, começo ele não teve, a Bíblia diz que ele não teve início, não teve genealogia e também não fala sobre o fim. Então, o sacerdócio de Cristo é superior porque é da linhagem e semelhança de Melquisedeque, não de Arão. Ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, para que ele não precisasse oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, antes que ele os oferecesse pelos pecados dos outros. É o que diz Hebreus capítulo 7 e o versículo de número 27, o contexto de 7:25. Diz assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Por todas essas razões, dentre outras, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Só por Jesus nós chegamos a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Precisamente porque está vivendo sempre para interceder por eles. Em outras palavras,
A salvação completa de seu povo depende da eficácia de sua intercessão perpétua. Para ser salvo é necessário um intercessor, e esse intercessor é Cristo Jesus. É a eficácia de sua intercessão perpétua depende do sacrifício que ele ofereceu de uma vez por todas e da sua própria vida eterna. Atos capítulo 1, versículo 9, é a leitura de sábado. Jesus subiu aos céus. Então, 9 a 11, se você ler 9 a 11, você vai ter uma leitura mais completa. Mas nós vamos ler aqui 9 e 10. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Agora, quais são os significados e a importância da ascensão de Jesus Cristo? Depois de ressuscitar dos mortos, ele se apresentou vivo às mulheres perto do túmulo, aos seus discípulos e a mais de 500 irmãos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 6. Nos dias depois da sua ressurreição, Jesus continuou ensinando. Jesus ensinou os seus discípulos sobre o reino de Deus, Atos 1:3. 40 dias depois da ressurreição, Jesus e seus discípulos foram ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Lá Jesus prometeu aos seus seguidores que em breve eles receberiam o Espírito Santo e instruiu a eles permanecerem em Jerusalém até que o Espírito Santo tivesse chegado. Então, enquanto Jesus os abençoava, o que aconteceu? Enquanto Jesus ia abençoando os discípulos, ele começou a subir para o céu. O relato da ascensão de Jesus, você encontra em Lucas capítulo 24, versículo 49, e também Atos 1, 9 a 11. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Cristo foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Todos viam Jesus subindo. Todos os que estavam ali presentes viam Jesus subindo de maneira gloriosa. Ele subiu do chão de forma gradual e visível. E isso foi observado por muitos que estavam ali. Enquanto os discípulos se esforçavam para terem um último vislumbre de Jesus, o que aconteceu? Uma nuvem o encobriu da vista de todos que o viam. E 2 anjos então apareceram ali e prometeram a volta de Cristo da mesma forma como eles estavam vendo ele subir. Disse os anjos assim: ele voltará. Glória a Deus. Sabemos que essa vinda de Jesus aqui, ele voltará dessa forma, ele voltará para Israel, porque para a igreja vai ser de uma forma invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ascensão de Jesus Cristo ela é significativa por várias razões. Primeiro, ela sinalizou o fim do seu ministério terreno. Deus Pai tinha amorosamente enviado o seu Filho ao mundo, e ele nasceu em Belém, e agora o Filho estava retornando ao Pai. O seu período de limitação humana estava no fim. 2, ela significa também o sucesso terreno do trabalho de Jesus. Jesus realizou tudo que tinha que fazer, ele realizou aqui na terra. O que ele tinha que fazer na terra foi realizado durante o período que ele esteve aqui. Também, 3, ela marca o retorno da sua glória celestial. Também ela simboliza a sua exaltação pelo Pai. Deus o exaltou soberanamente. Efésios 1, 20 a 23, também Filipenses 2, 9. Aquele com quem o Pai se compraz,
foi recebido com honra e dado um nome acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante dele, toda língua o confessará. O seu nome é sobre todo nome. Também ela sinaliza, ela permitiu que Jesus preparasse um lugar para nós. Jesus foi preparar um lugar para nós. Ele disse em João capítulo 14, nos primeiros versículos, Jesus vai dizer em 14:2, ele diz que ele foi preparar um lugar para nós e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo especial, escolhido, zeloso de boas obras. 6, ela indicava o início do seu novo trabalho como sumo sacerdote, porque lá diante do trono de Deus, ele intercede por nós. Ele é mediador da nova aliança, Hebreus 9:15. 7, ela estabeleceu o padrão para o seu retorno. Quando Jesus voltar para estabelecer o reino, e quando ele voltar para estabelecer o reino, ele voltará de uma forma visível, voltará no final dos 7 anos de grande tribulação, ele voltará para os judeus, para socorrer, para salvar os judeus. E ali então Jesus implantará o governo teocrático, o governo de Deus. Ele reinará 1000 anos sobre a terra. Jesus é maravilhoso, glória a Deus. E ele vai estabelecer o reino, ele voltará assim como ele foi, ou seja, de forma literal, ele voltará de uma forma corpórea e visível nas nuvens. Atualmente, o Senhor, ele está no céu, mas ele prometeu também estar conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Ele está sempre conosco. Jesus está na nossa vida, no nosso coração. Se você o obedece, se você coloca em prática a palavra de Deus, se você serve a Deus, saiba, você tem a proteção de Deus, você tem Jesus ao seu lado para te dar gloriosas vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.